Oi? Deixa um bilhetinho aqui pro bazar. Tá? Tá aqui. A bolsa também? Não, Já começou. Bom dia. Pois é, beleza. E você? Firme e forte? Então tá bom. Uhum. Acho que eu abri a sala. tudo bom? Eu tô aqui na casa, minha casa vem mais a primeira vez que você tá ali? A gente vem aqui em Ventura e hoje eu vou te encontrar. Esse primeiro na evangelização? Não. Não? Hoje é uma galerinha boa, hein? Tem, né? Tem. Uhum. Crianças. Ó, essa aqui é a professora, tudo bem? Oi, é bom? Vamos entrando. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa reunião do domingo. Então, Vem comigo. Vem com o primo, vem com o primo. Vem com o primo, vem. então, mais uma vez, bom dia. Vamos iniciar. Vem. A gente queria avisar Já tá quem super ainda não está sabendo que nós estamos transmitindo ao vivo essa nossa palestra via internet. Então, quem quiser assistir, quem está em casa, pode acessar pelo site da casa, né, que é casadocaminho.santana.com.br. Ok. Todas as nossas palestras, eu vou estar passando aqui os horários, estão sendo transmitidas ao vivo. Tá? É mais uma forma de atingir pessoas que não possam estar presentes, né? Nosso objetivo é que todos compareçam às reuniões, compareçam à casa, aos cursos, que venham receber os passes aqui, mas às vezes numa situação de doença ou que a pessoa esteja impossibilitada de estar presente, ela tem essa oportunidade, tá? Então, mais uma forma de estarmos participando. Vou passar os recados aqui dos nossos horários, dos nossos cursos. Então, para quem está vindo pela primeira vez, ou ainda não conhece os nossos horários, os horários das palestras são aos domingos, às 10 horas da manhã, que nós temos as palestras, os passes e a evangelização infantil. Às segundas e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos as palestras e os passes. Às terças-feiras, às 20 horas, nós temos os tratamentos de passes para os dependentes químicos, que pode ser para o próprio dependente ou familiares, que podem estar presentes e comparecendo. Nas quartas-feiras, às 14 horas, temos palestras e passes. Aos sábados, é um novo trabalho aqui da casa, às 17 horas, palestras e passes. Nosso plantão de atendimento, também, quem quiser passar, conversar, tirar dúvidas, ter mais informações, nós temos os plantões de segunda, terças e quintas a partir das 7h15 da noite, às quartas-feiras a partir da 1h15 da tarde e aos domingos a partir das 9h30 da manhã. Tá? Sempre temos um plantonista à disposição para conversar com quem desejar. A casa, nós temos o departamento social, que nós atendemos a 30 famílias por mês,
fornecendo cesta básica. Fazemos nessa uma vez por mês, sempre o primeiro, segundo sábado do mês, a entrega da cesta básica e a famílias carentes e tratamento de passes, aplicação de passes dessas famílias. Convidamos a todos que queiram participar e colaborar. Então é sempre a entrega das cestas no segundo sábado do mês, por volta das 9h30 da manhã. E também quem quiser colaborar com alimento, nós aceitamos as doações, pode ser qualquer tipo de alimento. A gente necessita mais, no momento, de leite em pó, arroz, café, feijão, que está meio caro, né? Macarrão, molho de tomate, pode ser qualquer um desses itens, tá? E convidamos a todos que queiram participar. Então vamos nos preparar a fazer a prece inicial. Então vamos estar agora presentes aqui no momento, sentindo todo esse ambiente da nossa casa, já preparado pelos nossos amigos espirituais, que vêm aqui participar conosco desse trabalho. Vamos sentindo o clima de paz, de harmonia, de tranquilidade e nos unindo nesse sentimento de irmãos que somos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso querido Mestre e amigo. E juntos agradecer a oportunidade de estarmos mais um domingo juntos nessa casa, para termos mais alguns momentos de aprendizagem, de reflexão, troca de ideias, de informações, para que possamos, através desses conhecimentos, nos fortalecer, renovarmos as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo aquilo que o Mestre veio nos ensinar. A renovação dos nossos valores, das nossas atitudes, das nossas ideias, para cada dia nos tornarmos melhores, espíritos e pessoas melhores. E que com isso o nosso querido planeta possa caminhar, evoluir para um planeta de regeneração e que todos nós possamos buscar a nossa felicidade tão almejada, a qual às vezes encontramos tanta dificuldade para entender. Mas o caminho, o Mestre veio nos trazer, nos ensinar, através dos seus exemplos e dos seus ensinamentos. Então aqui, vamos abrir o nosso coração e as nossas mentes, para podermos captar, refletir e renovar pensamentos e atitudes. Que assim seja. Hoje o Mauro, ele vai falar um tema sobre palavras de vida eterna. Qual o mesmo tema? É bom. Então, passo a palavra a ele, que seja feliz na sua explanação. Diante de conformismo, que se chama o tema, eu não lembrava também de cabeça, assim. Bom dia a todos. Sejam todos realmente bem-vindos ao Centro Espírita Casa do Caminho Santana. Acho que é a grande oportunidade que todos nós temos do refazimento, do reencontro, da vida. Esta vida que nos oferece, nos proporciona os momentos que às vezes a gente para e reflete e questiona e indaga, mas são esses momentos que nos traz a certeza que Deus, o nosso Pai, Deus, o Criador, nos traz, nos leva e nos conduz pela sua mão bendita. Na manhã de hoje, uma manhã fresca, gostosa, não é aquele calor que muitas vezes nos traz um desgosto, aquela sensação de cansar logo de manhã, muito menos aquela manhã chuvosa que nos traz
a preguiça que nos traz algo que nos impede de levantar e sair da cama. Porque muitas vezes nós nos conformamos com as coisas, com as condições climáticas, com as condições de saúde, com as condições sociais, com as condições financeiras, enfim, esse conformismo que está imbuído em todos nós. E a lição de hoje é tirada do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, por Espírito de Emmanuel. E como toda a obra, ele sempre começa tirando um trechinho do Evangelho, um trechinho de uma carta de Paulo, um trechinho de uma carta de Tiago, enfim, do Evangelho e do Novo Testamento. Desta feita é uma mensagem a Romanos, né? Que Paulo assim o encomenda. E, se não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Que renovação que é essa? Que entendimento que é esse? É em cima desta observação que nós vamos estar traçando as nossas linhas. Conformismo, né? Que é ser uma pessoa conformada e uma pessoa conformista? Será que é a mesma coisa uma da outra? Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém às circunstâncias. E conformação é a submissão voluntária e serena das pessoas. Então, conformismo é algo, conformação é outro tanto. Quando nós, muitas vezes, deixamos levar pelo que nós chamamos desgosto, pela falta de vontade, pela falta de interesse, pelo desgosto realmente da vida em si. E nós nos conformamos com as condições que nós estamos habituando. Então, aquelas criaturas que hoje a gente encontra na rua e não, Deus quis assim e assim cá estou. Deus quer que eu continue caminhando neste jeito. Muitas vezes nós deixamos de lado a nossa responsabilidade e atuamos essa responsabilidade a Deus. Gente, nós somos as pessoas que vamos estar construindo o nosso próprio futuro. Este amanhã, quem faz somos nós. Este amanhã, cabe a nós fazermos. Chegou 2 crianças, vocês não querem, né? Por isso, meus queridos, nós não temos que delegar esta situação que momentaneamente vivemos a outras pessoas ou a Deus. Às vezes, nós falamos, não, eu não tive a oportunidade que meu companheiro de trabalho teve, e assim ele cresceu e eu fiquei parado. Eu não puxei o saco do patrão, por isso que eu não cresci. Gente, será que você não estava com tanto receio de tentar fazer algo de novo, de ficar conformado com o seu trabalho, que você não quis fazer uma reciclagem, não quis aprender um pouco mais, não colocou as suas opiniões claramente? Então, o medo muitas vezes nos leva a um certo conforto. Geralmente, quem trabalha em grandes repartições, em grandes conglomerados, encontra-se nestes meios zonas de conforto. Que são essas zonas de conforto? É aquele profissional que lá se encontra e fica fazendo o seu trabalho correto. Ele entra às 8, sai às 18, cumpre a carga horária, as coisas que têm que ser feitas ele realiza, mas não vai além. Não oferece, não se doa mais do que aquilo que lhe é necessário. Então está conformado. Eu faço isso aqui, faz a coisa direitinho, mas não cria, não desenvolve. E, consequentemente, não desenvolve o seu intelecto também. Que ele poderia oferecer mais, ele poderia fazer um curso, se aprimorar em determinadas situações, em determinadas formas e processos, a melhorar o trabalho. Mas ele está conformado com aquilo e fica por lá mesmo. Então, muitas vezes, nós nos encontramos em zonas de conforto que acaba
nos deixando um pouco para trás. Hoje em dia, as tecnologias, os processos todos que nós convivemos, nos força a buscarmos esse conhecimento. Hoje as nossas crianças cada vez mais vêm, chegam, encarnam, reencarnam, preparadas para o amanhã. Vocês são pais, vocês são mães, vocês sabem que eles já vão apertando o botão, já vão fazendo as coisas, já pegam o controle remoto, e eles criam, né? Eles não têm medo, eles fazem as coisas, eles buscam essas respostas. Num tempo para trás, né? Não é o tempo de vocês, mas é do meu tempo, né? A gente não tinha todo esse amparato tecnológico aí que nos oferecia, né? Várias coisas. Então, tudo tem o seu tempo. São chegados os tempos onde temos que nos mexer, não podemos ficar parados. Algumas criaturas de outras seitas religiosas ficam, Deus vai me prover. Aí leio palavras do Evangelho, onde fala que o Senhor vai prover. E realmente, a providência está aí por nós. Mas também tem uma palavra do Evangelho que diz, bata na porta para que ela possa se abrir. Ou seja, regace as suas mangas e vamos à luta. Vou te oferecer tudo o que você quiser, mediante os teus esforços. Ninguém vai ganhar nada porque é lindo, loiro e belo. Não. Mas sim pelos seus esforços, pela tua competência ética, moral e profissional. Quando eu estou exercendo uma profissão, todos nós aqui temos profissões diversificadas, mas cada um seja competente e habilidoso, seja ético e moral dentro do seu trabalho. Estar dentro de uma casa espírita, falar coisas belas, coisas bacanas, praticar a caridade, é muito bonito, é muito legal e é muito fácil. Vamos fazer essa caridade, essas ações éticas e morais também no dia a dia, também no nosso cotidiano, também nas encruzilhadas que a vida nos coloca. Vamos buscar também ser cristão do outro lado dessas paredes. Vamos levar o amor, levar a caridade, levar a solidariedade a todos que batem a nossa porta. Não vamos ficar em zonas de conforto. Bom, aqui no meu departamento, a cada mês passa uma lista para poder fazer uma doação, então eu dou lá R$10, então eu já fiz a minha parte. Ok, é bacana. Mas o que mais que você pode fazer? A caridade ela é muito mais do que simplesmente doar o vil metal. O vil metal necessário para pagar conta de luz, pagar conta de água de todos os locais. O vil metal que nos traz hoje, né, dentro deste mercado globalizado que nós vivemos, uma certa importância. No passado eu trocava o meu gado, o meu milho por outras coisas, por pedaços de tábuas, pregas, enfim, fazia esse comércio. Mas hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia eu dou a minha inteligência, dou o meu suor, em troca eu recebo um ordenado. E se eu ficar conformado com aquilo, muitas vezes nós reclamamos, mas o fulano que não faz nada ganha 5 vezes mais do que eu. Ok. Será que você então não está chegando um momento de você buscar um pouco mais de conhecimento? Vai fazer um curso de uma outra língua, vai fazer um curso de informática ou de qualquer outro software, vai buscar essas informações, vai ficar mais, como diz agora, né, os nossos jovens, mais antenados com o que está acontecendo. Vamos ler outros tipos de notícias que vai nos engrandecer o nosso intelecto. Mas muitas vezes nós ficamos no comodismo, na zona de conforto, ficamos conformados com o que as coisas estão acontecendo. Quando Paulo assevera, dizendo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele está chamando a gente à ação. Como Paulo sempre foi, né? Ele foi uma pessoa muito aguerrida, tanto antes quanto depois da conversão na estrada de Damasco. Antes ele era um dos maiores e melhores perseguidores dos homens do caminho. Após a transformação, ele é considerado, inclusive, pela maioria dos cristãos, o apóstolo, sendo que ele não participou dos 12.
Porque ele não se conformou com algumas atitudes, como, por exemplo, a de Pedro, que queria que as palavras, o conhecimento, a moral, a vida do mestre ficasse restrita aos hebreus. E Paulo foi contra. Não tem condições de ser isso. Todo mundo tem o direito de saber quem foi, o que fez o mestre. E se naquele tempo, mais de 2000 anos atrás, Paulo nos dá esse exemplo de não ficar conformado, ele foi, arregaçou as mangas, a saia da bata e saiu andando pelas estradas da vida aí, levando a palavra, levando o ensinamento e a experiência. E ele era tão assim inconformado com as situações que passou mais do tempo da vida preso do que outra coisa, porque ele confrontava, ele não aceitava simplesmente. Então esse é o exemplo de Paulo, que ele nos traz esta garra, esta energia de seguir em frente, de não ficar conformado com as coisas. Quando estamos em um determinado local e a gente vê que está acontecendo alguma coisa errada, temos que ter a coragem necessária, a sapiência necessária, a sabedoria de chegar e comentar, falar com amor no coração, com caridade de poder falar e caridade maior de poder ouvir. Nós não vamos mudar ninguém, a não ser nós mesmos, mediante as nossas ações, mediante os nossos atos. E são essas ações e são esses atos que têm que ser embasados por onde? Na nossa moral, naquilo que nós praticamos. É fácil vir aqui falar, explanar, dizer, filosofar. É ação. Tiago, outro apóstolo de Jesus que esteve com ele praticamente, disse o seguinte, fé sem obras é morta. Então, puxa vida, o que eu estou fazendo? Até que ponto eu estou colocando em prática aquilo que eu ouço, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu estudo, e no dia a dia? No dia a dia, lá, junto com este mundo que nos assola de vicissitudes, de dificuldades, de provas, as tentações todas que nós temos aí afora, as possibilidades mil de desviarmos do caminho. Até que ponto eu estou conformado com tudo isso? Mauro, mas eu não posso mudar o mundo. Ninguém está falando que nós vamos mudar o mundo. Pelo olhar dos senhores aqui presentes, percebo que somos todos de uma mesma geração. Todos nós passamos por um momento que, sim, nós queríamos mudar o mundo. Vamos botar as camisetas contra a violência, vamos sair marchando. Enfim, fazia parte daquele momento da juventude que nós acreditávamos que fôssemos capazes de mudarmos o mundo. Então, esse espírito aguerrido dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, que quase que ficou esquecido em nós com a maturidade, com a responsabilidade. Mas aí nós ganhamos o que com isso? A experiência. Nós não podemos deixar sufocar aquela força de vontade que os jovens e os adolescentes têm e nos deixar sermos conformados com as situações, com as condições que a vida nos oferece. Temos que sim ter a alegria, a simplicidade, a sinceridade da criança. Temos sim ter a garra, a força de vontade, o intuito de ir à frente do jovem. E temos que sim ter a sabedoria, a experiência e a responsabilidade que a maturidade nos oferece. Isso é a vida. Nós aprendemos com o passado, praticamos no presente para melhorarmos o nosso futuro. Nós, reencarnacionistas, nós que acreditamos que tivemos um antes e teremos um depois, muitas vezes nós ficamos presos a um passado. Eu fui assim, por isso que hoje eu estou desse jeito. Quem garante? Então já que eu vou ter um amanhã, eu espero então amanhã mudar. Não, faça o agora.
Por isso que nós não podemos ser conformados com as situações. A providência, ela é por nós. A providência, ela nos oferece as possibilidades da nossa melhora, do nosso desenvolvimento, do intelecto e da moral. Eu tenho que aprender, através das experiências, como colocar em prática. Mais à frente, Emmanuel, pela pena de Chico, fala o seguinte: entendemos deste modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodar com eles, certos de que é preciso manter lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos. Como manter uma linha, uma conduta nos dias de hoje? Como ser cristão nos dias de hoje? É uma grande tarefa essa nossa. Por que é uma grande tarefa? Nós temos, como já foi dito, né, as milhares de possibilidades que as tecnologias, que o dia a dia, nós nos esbarramos, né, fisicamente com pessoas de toda ordem, pessoas de todo poder aquisitivo, de intelecto. Será que não está chegado o momento de nós começarmos a nos enxergar, a nos olhar como irmãos que somos, como criaturas, filhas de Deus, do mesmo Deus, do Pai Criador, de Jesus como exemplo, o irmão maior que veio nos mostrar o caminho, a verdade, a vida? Será que esse ser que conseguiu transformar a existência, a história da humanidade antes e depois dele? As pessoas colocam 2000 AC, 10.000 DC, sei lá. Enfim, se Jesus é um irmão nosso, é uma criatura que nos trouxe muitos ensinamentos e que foi além, dizendo: vós sois deuses, vós podeis fazer o que eu faço e ainda mais. Nos chamando o quê? A responsabilidade, para tirarmos da zona de conforto. Quando questionado por um jovem, ele falou: então, ok, venha, siga-me, deixe de lado todas as suas coisas, tome tua cruz e venha comigo. Opa, então quer dizer que ele chamou a gente a se mexer, a movimentação, a ir à frente, a arcar com as responsabilidades, a arcar com as dores, mas vida é movimento, vida é energia, não é ostracismo, ficar parado. A palavra negócio, né? Que as pessoas... O que é esse mundo de negócio? A raiz de negócio é a negação do ócio. Eu nego o ócio. Ou seja, eu tenho que estar em movimento. Então, Jesus chama para o negócio da vida. Vamos, saia do seu cantinho sossegado, saia da sua zona de conforto, daquele local quentinho, gostoso e aconchegante que ninguém vai te atacar. Gente... Aqui na sala, nós temos aqui um número considerável de pessoas encarnadas e três vezes mais a quantidade de desencarnados. Sozinhos não estamos. Existe uma pleiade de espíritos, uma constelação enorme de seres que estão conosco, do nosso lado. Então, pensar que se está afastado, quietinho num canto, isso não acontece. Nós estamos a todo momento, a todo instante, rodeados de pessoas que nos oferece a possibilidade do aprendizado. De que maneira? Nos intuindo, nos chamando à ação, nos chamando à vitória. A vitória da vida, tá? Porque você ficar parado... Vejam uma condição de alguém que se encontra acamado. Ele está lá parado, debilitado, mas
O que a medicina nos recomenda e nos oferece? Mexa-se, sabe? Mesmo a criatura que está parado, os fisioterapeutas, os médicos vão lá e fazem um movimento para não criar o que chamam escaras, né? E essas escaras vão prejudicar o corpo, a matéria. Ou seja, a natureza é sábia. A natureza nos conduz, nos indica que nós temos que viver em ação. Isso aqui é energia, é matéria condensada. E a matéria ela é circulante, os átomos, ou seja, tudo em nós é ação. E qual é a nossa ação? Quanto que nós somos conformados pelas imposições, entre aspas, a palavra imposição, que a vida nos colocou, mas nós optamos por essas imposições. De que maneira? Quando, depois do lado da vida, nós observamos, né, através do nosso merecimento, nós observamos o quanto que nós fizemos de coisas boas ou o quanto que nós fizemos de coisas não tão legais. Aí nós vamos entender quando Jesus diz e fala que haverá choro e ranger de dentes, que é nesse momento que a nossa consciência vai cobrar de nós mesmos as ações que deixamos de fazer. Tivemos a possibilidade, a oportunidade de ajudar alguém, mas eu fiquei com medo, com receio, não conheço a pessoa, não sei o quê, eu acabei não fazendo essa ação, não fazendo esse amparo, essa ajuda. Perdi uma chance. E assim sucessivamente. Quantas vezes passam por entre nós, está em torno da gente, pessoas que foram colocadas para o nosso aprendizado. Muitas vezes nós temos a figura do adversário, sabe? Falar a palavra inimigo é um pouco pesado, mas do adversário que está lá disputando conosco algumas coisas e nós olhamos e chegamos até um certo ponto, não, você é meu inimigo, você é meu adversário. Gente, será que não é naquele momento que Deus nos está colocando em prova para nós exercitarmos a humildade, a solidariedade, o amor, o carinho? Ah, Mauro, você não sabe o que lá, o chefe que eu tenho. Quem que foi bater? Ele que foi te procurar, você foi procurá-lo. Ah, mas eu mandei o currículo e me chamou. Ok. Então olhe, veja o que você pode aprender com aquela criatura. Veja o que você pode crescer naquele momento. Eu ouvi uma frase, não me recordo de quem, mas eu guardei tanto que eu até tomo a liberdade de falar várias vezes que eu tenho essa possibilidade. Já que você está no local, floresça onde você estiver plantado. Ou seja, seja você a fonte de energia, de beleza, a fonte de luz desse local que possa ser de trevas. Por que não? É muito gostoso, como nós falamos, falar aqui no centro, trabalhar em local super bacana, tudo bonitinho, mesmo nessas situações onde tudo tem o seu modo, a sua sequência, existe a zona de conforto. Eu tenho que estar sempre crescendo. No mundo corporativo, é dito que se uma pessoa fica mais de 5 anos no mesmo local, alguma coisa está acontecendo de errado. Então, você tem que estar apto a fazer as transformações. Você pode ficar, sim, mais de 5 anos, mas mudando de setor, mudando de ações, mudando de cargos, enfim, crescendo. O que são as reencarnações, a não ser mudanças, transformações? Fomos criados simples e ignorantes há eras e eras atrás. A cada vida e vinda desta maré humana nos dá a possibilidade da transformação, da reforma interior. Eu vou lapidando, eu vou pulindo o meu ser. Então, numa encarnação, eu atirei pedra na cruz, eu matei, eu rasguei os meus inimigos com as minhas próprias garras, eu matei as pessoas. Então, tá, isso foi uma possibilidade. Numa outra, eu já não estou tão agressivo assim, sou um pouco mais compassivo. E eu vou o quê? Evoluindo. Hoje nós estamos em 2008, século 21. Acredito eu que nós não temos mais essa vontade realmente de matar as pessoas. Acho que nós demos um passo um pouquinho à frente. Mas ainda estamos ainda presos com algumas coisas. Temos que lapidar, polir, burilar melhor o nosso ser. Porque cabe a nós
a evolução. Depende de nós, como diz a música, né? É só nós, seremos apenas nós os responsáveis pelo nosso futuro. O destino quem traça somos nós mesmos. Tá? Então, vamos começar a perceber que todas as possibilidades e oportunidades que nós temos na nossa vida é o agora. Eu vou fazer o aqui e vou fazer o agora o melhor que eu posso. Mesmo sabendo que eu vou voltar numa outra vida, eu vou fazer agora o que eu posso. Porque já que eu vou voltar, gente, quem quer voltar por uma coisa ruim? Quem quer voltar por algo que não está funcionando bacana? Então, eu vou melhorar o máximo que eu posso para que quando eu retornar eu encontre melhor. Isso a gente vai entender quando eu comecei a dar aquele exemplo da singeridade, da sinceridade, da pureza da criança, da garra, da energia, da vontade do jovem. Já que hoje estou no período da maturidade, da experiência, eu vou observar tudo isso e vou colocar isso em prática. Então, através de assembleias, através de reuniões, através de seja qual for o foco, o meio, eu vou chamar as pessoas a participarem do Evangelho de Jesus. E não é simplesmente essa coisa piegas, mas sim de colocar... O Evangelho de Jesus é um Evangelho de ação. Não é um Evangelho de ficar sentado entre quatro paredes, ficar meditando, ficar orando, ficar louvando. Isso é válido, é importante, é importante. Porém, eu tenho que sair ali, eu tenho que encarar o meu irmão que está lá passando fome e necessidade. Eu tenho que encarar aquela pessoa que hoje cometeu algum desatino, se encontra cerceado de sua liberdade, e eu vou lá, vou levar minha solidariedade a essa pessoa. Eu tenho que ir aonde os mais necessitados precisam de mim. Jesus veio fazer o quê? Ele mesmo disse, eu não vim para os bons, eu sou o remédio para as pessoas que estão doentes. Que doença que é essa? Passamos. Podemos estar são, sadio, mas temos dificuldades de compreensão. O nosso coração é muito fechado, é muito duro, é muito cheio de pedras e espinhos. Jesus nos chama ao trabalho. Ah, mas Mauro, eu não vou encarar um preso que matou, estuprou, fez 1001 atrocidades. Ah, Mauro, eu não vou até um hospital que eu tenho medo de pegar contaminação, seja qual for aí. Ah, Mauro, eu adoro as minhas roupas, eu não vou poder desfazer dessas minhas roupas. Mais uma vez, lembrando o Mestre, quando ele, numa outra passagem maravilhosa, ele diz o seguinte para a gente: estive nu, me desse de vestir, estive com sede, me desse de beber, estive preso, fosse me visitar, estive doente, me acudiu. Mas, Mestre, quando que eu fiz isso? Assim respondeu os apóstolos. Se você fizer isto a um dos meus irmãos, um dos meus filhos, está fazendo a mim. Meus queridos, a possibilidade que nós temos do trabalho é uma dádiva para todos nós. Tolo é aquele que vem aqui à frente e pensa que está fazendo alguma coisa para as pessoas. As pessoas que estão aqui tendo a paciência, a tolerância, a solidariedade, o carinho de ouvir aquilo que está falando, este é a grande verdade. Então, se eu estou aqui hoje falando para vocês, é graças a vocês que eu estou aqui. Então, existe esta troca. Se eu vou visitar um enfermo, se eu vou abraçar um preso, um reeducando, como se diz, é a ele que eu vou estar socorrendo, não ele está me socorrendo. Porque é a possibilidade do trabalho que eu tenho. A dívida que eu tenho. Talvez ele, nesse exato momento, nessa encarnação, foi fraco e eu fui um pouquinho mais forte e não cometer o desatino. Mas quem sou eu para acusá-lo de alguma coisa? Quem sou eu para poder apontar o dedo para aquela pessoa? Você está errado. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Guardadas as devidas proporções de época, distância e espaço, naquele momento, havia-se uma lei onde quem cometeu o adultério teria que ser apedrejado. Mas ao mesmo naquele tempo, as leis eram falhas. Só se cabia às mulheres, ao homem não cabia isso. Interessante, né? Nunca ninguém parou para pensar que o homem também era adúltero, porém ele não era apedrejado. A mulher, sim. Então veja as dificuldades que nós temos de convivência. Não é de agora, vem de há muito tempo. Porém, graças à bondade infinita de Deus, nosso Pai, nos dá, através da reencarnação refazedora, a chance de nós
movermos, nos modificarmos e transformarmos o nosso ser. Muitas vezes, o cisel da dor é o grande instrumento dessa transformação. Muitas vezes, é através desses cutucões que nós damos em nós mesmos, ou a vida nos oferece, é que a gente aprende. Mas, com toda certeza, meus queridos, nós estaremos nos preparando para o amanhã. E este amanhã, ele vai ser tão bom, tão feliz, tão contente, quanto as ações que nós praticarmos no dia de hoje. Então, não nos conformemos e vamos à luta. Estamos abertos às perguntas. Quem quiser participar, tirar dúvidas, fazer alguma colocação, pode ficar agora à vontade. Que ela responde. O Mauro está à disposição. E você, tá bem? Tá bom? Tá bom. Ninguém? Alguém? Oi, querido. Quando a gente colocar a prova um concorrente, Adversário. no próprio ambiente de trabalho, que além de desafiar a competência dos bens, oportunidades, você também É perto dele. aprender essa pessoa Ok. Teu nome quer? Então, o Reginaldo colocou para a gente a seguinte observação, né? Como se enfrentar no dia a dia. Estou repetindo por causa que o microfone não pegou e os nossos amigos que estão nos assistindo, você sabia qual foi a pergunta. Nós vamos bolar um esquema ainda mais para chegar com o microfone lá perto para poder pegar as perguntas. Então, como que a gente tem que se comportar quando um adversário, inclusive de outro cunho religioso, nos afronta no dia a dia e principalmente no campo de trabalho, né? Primeiramente, manter a calma e a serenidade. Ninguém vai fazer proselitismo. O que é proselitismo? Colocar a sua palavra acima da outra, que a minha religião é mais forte que a sua. Não. Acho que isso, a história da humanidade mostrou o quantos erros foram cometidos. Eu mato em nome de Deus. Uau! Jesus vai matar o outro. Como assim, né? Então, os cunhos religiosos tradicionais cometeram grandes atrocidades impondo a sua vontade. Ficamos mais de 700 anos presos, né, parados, intelectualmente falando e moralmente principalmente, através de uma inquisição muito ferrenha e muito poderosa. Hoje em dia, essa liberdade de expressão, graças a Deus que nós temos, mas a nossa posição, primeiramente, não ter o confronto. A pessoa vai vir a tirar a pedra, você, quando Jesus fala oferecer a outra face, não é ser bobo. Nós nos defendemos, nós não nos atacamos, eu me defendo. E com muita serenidade, com muita sapiência, delicadeza, você vai paulatinamente tentando conversar. Se a pessoa está fechada, né, numa determinada razão cega, onde a fé cega fala mais forte que a fé racional, o que há de se fazer? O dito popular diz o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. Então, deixa o cara falar, rascar os cabelos, jogar a Bíblia em você, fazer sinal, sai daqui. E quando ele ficar mais sereno, mais calmo, a gente chega lá e conversa. Escuta, meu irmão, podemos conversar agora? Já baixou a bola? Então, é o seguinte, qual é a tua dúvida? O que você quer saber mediante a doutrina? E daí, de repente, ele está tão fechado naquela fé cega que muitas vezes ele está buscando, através do ataque, se defender das dúvidas que ele tem, da falta de credibilidade que ele mesmo possui. Então ele vai buscar o ataque para tentar ver se consegue ter alguma razão naquilo que ele mesmo não acredita. Deu para entender? Então, as dúvidas são tão fortes no coração dessa criatura que acaba indo para o ataque para ver se consegue respostas para as dúvidas deles.
E nós, mantendo a serenidade, não a prepotência, não a arrogância, mas a serenidade. Inclusive oferecendo, meu amigo, vamos sentar, vamos conversar, oferecendo até o nosso ouvido para aquela pessoa, que ela vai poder falar das suas dúvidas. E a gente, passo a passo, vai estar conversando. Não sei se eu te esclareci, mas era isso que você queria dizer? Perfeito. Então, mais alguma coisa? Ideais religiosos. Essa parte que ele é convicto nos seus ideais Sim. é que incomoda um pouco. Então, bom, vamos de novo pegar, acho que é sempre importante nós pegarmos a história, porque ela nos dá um embasamento teórico da coisa. Então, as convicções muito ferrenhas são as grandes causas dos grandes dilemas da humanidade. Haja visto, então não vamos nem tão longe, né, onde nosso querido irmão presidente dos Estados Unidos se autoproclamou, né, o enviado de Deus para salvar as pessoas. Então, olha a que nível chega aquela coisa que os cavalos, estribo, não, como chama aquele negócio de cavalo? Cabresto, né? De não conseguir enxergar, porque está fechado nessa convicção. Convicção é uma coisa bacana, desde que eu não imponha a minha vontade. Nós temos algo chamado livre-arbítrio, eu escolho, eu opino aquilo que eu quero e desejo. Deus nos dá esta liberdade de escolha, mas nos chama o quê? A responsabilidade. Eu posso fazer o que eu entender, que eu bem quiser, mas eu vou responder por tudo isso. Tudo me é permitido, porém nem tudo me é lícito. Paulo assim nos assevera. A minha liberdade, ela é infinita, mas ela acaba quando começa a do outro. Então, eu não posso impor nada a ninguém. Então, é importante nós termos essa sapiência de que vou sim ouvir, tolerar, participar. Acho que a discussão, a troca de ideias é importantíssimo para a evolução, mas eu não posso impor a minha vontade. E o mais interessante há muitas moradas, essas várias religiões, melhor dizendo, né, que traçando um paralelo a isso daí, todas elas foram feitas por quem? Por homens. E o homem falho. O homem quer a gana de poder, quer se colocar, quer se enaltecer, aí colocam dogmas, rituais, escala hierárquica, enfim, cria milhares de situações que não veio fazer nada disso. Jesus, ele não veio mostrar, né, cunho hierárquico, seitas, dogmas, rituais. Ele veio fazer duas coisas para a gente. Nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a segunda, não faça aos outros que não queres que tu faças. Essas duas máximas evangélicas cristãs, se o homem tomasse para si e praticasse, não teria nenhuma religião. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, o Criador. Todos nós somos artifícios do nosso amanhã. Todos nós somos responsáveis um pelos outros. Se hoje eu sou um pouco mais forte, eu vou ajudar aquele que é um pouco mais fraco. Se hoje eu sou um pouco mais abastado, vou compartilhar os meus bens com aqueles que não têm. E assim sucessivamente. O cara é utópico. É utópico porque o homem se fez utópico. Mas a clareza da mensagem evangélica, a limpeza, a pureza, está lá. Nós não aprendemos. Há mais de 2000 anos, buscando significados, buscando respostas, buscando signos que nos dê força, porque eu continuo parado, eu continuo conformado com as situações. Então, todas essas religiões que hoje, né, e recentemente a religião católica foi ultrapassada por outra religião, né, o qual doeu muito aos olhos dos chefes que governam esse cunho religioso, né, porque, afinal de contas, estava mais do que na hora de percebermos que a arrogância, a prepotência, teria que abaixar um pouquinho a bola e ser mais... Não, no mundo.
no mundo. Hoje o catolicismo é 1,3 bilhões de seres e a religião muçulmana é maior. É 1,6. Então ultrapassou. Né? Imagine, né? Foi justamente aquela que o presidente dos Estados Unidos se julgou, né, que vai exterminar. É meio complicado o negócio. Né? Mais alguém? Temos alguns minutinhos ainda, parceira? Não? Só queria estar lembrando, Ah, né, ok. que a gente sempre, quando fala dos desafios, sairmos do conformismo e da caridade, de nós lembrarmos da nossa casa, né, do nosso lar. Que a maior caridade, os maiores desafios estão lá do nosso lado, né? O pai, a mãe, o filho, o companheiro, tá? A gente não precisa nem ir para a rua para fazer a caridade. O primeiro local, talvez o mais difícil, seja dentro da nossa casa, né? Então temos muito a fazer em mudanças de atitudes, de relacionamentos, para a gente não esquecer disso, né? Uhum. Então, só para terminar, agradecer. É ótimo, porque tudo assim, pode ser o tempo que for, todos os domingos, ela sempre remete isso para a tua casa, para a tua vida, para a tua prática. Porque não adianta você, vai ser sempre a mesma analogia. Teoria e prática. Uhum. Eu falo aqui e não faço lá. Ou eu falo aqui e faço lá, mas dentro da minha casa eu não faço. Uhum. Não tem que ter equilíbrio, né? Você precisa se conscientizar, você precisa estudar, você precisa viver, mas antes de mais nada, ser você mesmo, independente do lugar que você esteja. Não é? Ser paciente, paciente em casa, paciente fora, paciente por fora. Ser bom, ouvir, e assim por diante. Perfeito. Né? É como o colega que atrás falou, tem um ditado que é muito legal. As coisas têm a importância que nós queremos que elas tenham. Então, se de repente alguém ainda te incomoda com alguma coisa, porque você pode estar dando espaço para a pessoa. A partir do momento que você deu uma importância menor, a pessoa para de te incomodar e toma outro rumo, sabe? Então, é aquilo, né? Se eu tenho responsabilidade sobre tudo que ocorre sobre mim, eu vou mudar primeiro, para essa mudança se refletir no outro e assim as coisas tentarem tomar em outro fluxo, pelo menos esse ditado me veio agora. Bacana. Maravilha. Então, meus queridos, obrigado pela tolerância, carinho e atenção que vocês tiveram para comigo e até uma próxima, se assim Jesus nos permitir. Fiquem em paz. Então vamos agora, aproveitando desse momento, para mobilizarmos tudo aquilo que temos na nossa essência de amor, a nossa vontade de ajudarmos, de auxiliarmos o próximo e de partilharmos dessa colaboração entre todos os seres, direcionando em conjunto com os nossos amigos espirituais as nossas energias de amor, de solidariedade, solicitando aos amigos que possam levar as nossas vibrações a todos os locais necessitados, a todos os locais onde houverem uma pessoa ou várias pessoas, um leito, padecendo da dor física, da dor moral, nas suas casas, nos hospitais, nos asilos, nas creches, nas ruas, em todos os locais. Que esses seres possam receber o abraço, o carinho, que possam receber o fortalecimento para ultrapassar a sua prova, a sua dificuldade, que possam se sentir amparados, que não estão sozinhos, sabendo sempre que o Mestre a tudo preside, a tudo sabe, sabe o que é melhor para cada um de nós, para a nossa evolução, e assim sabe que nós temos que passar por cada situação.
Então, que todos possam receber o fortalecimento, o amparo, a resignação e a vontade de melhorar, de se modificar. Vamos levar também as nossas vibrações pelo nosso planeta, que passa por tantas dificuldades, por tantas transformações, e todos nós desejamos que ele seja melhor, que ele se transforme para melhor, partindo da atitude de cada um de nós. Vamos vibrar energias de paz, de entendimento, de compreensão, de aceitação do outro, das ideias do outro. Vamos vibrar para que haja mais paz, mais compreensão entre todos os moradores do nosso planeta e do nosso universo. Que assim seja. Então, nós vamos encerrando a nossa reunião. Cada um de nós foi tocado à sua maneira. Que cada um possa sair daqui pensando um pouquinho mais, refletindo um pouquinho mais fortalecido nas suas intenções. Que possamos sair daqui com a vontade de melhorar, cada um por si, melhorar os nossos relacionamentos em qualquer lugar onde estivermos. Que o nosso Mestre esteja presente em toda a nossa semana, junto conosco, nas nossas boas intenções, os amigos espirituais também. Que possamos levar para os nossos lares tudo aquilo que recebemos de bom. Nossos lares, o nosso trabalho, em todos os locais. Que a paz, a serenidade estejam conosco e que possamos estar aqui na próxima semana. Que assim seja.